dos números na Bíblia, o capítulo 1, Torá como a base das escrituras hebraicas e cristãs. Então, primeira coisa, Sagradas Escrituras a partir da experiência de Deus de um povo. Então, o livro sagrado para nós, a Sagrada Escritura, é o nosso livro sagrado, é o fundamento da identidade nossa, tanto como nossa como dos judeus. Essa experiência começa como o ser humano a se relacionar com os outros. Então, a cooperação humana, desde o ser humano lá no início, é o que marca essa saída do ser humano em si mesmo e da sua sobrevivência como espécie, né? Só que o ser humano ele foi intuindo que havia coisas além daquilo que ele observava. Então, a experiência de Deus começa por graus. O primeiro grau de experiência de Deus é o naturismo, em que se atribuía poderes a pedras, poderes à água, poderes à coisa. Passa disso para o animismo. Então, aquele poder que estava na coisa agora considera que é um espírito ou uma divindade que tem a relação com aquele poder. Por fim, esses atributos divinos vão surgindo e formando um panteão. E o povo de Israel, como nós vemos na Sagrada Escritura, ele teve que lidar com essa realidade do politeísmo. Vários deuses que eram, vamos dizer, entre aspas, especialistas por certas coisas, como deuses gregos, como Hades, o responsável pelo inferno, o Zeus, responsável do céu e por aí, do panteão todo. Então, eles também, o povo de Israel, teve que lidar com essa realidade do politeísmo. E então, a primeira coisa que surge é o Deus dos pais. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, como nós vemos lá no livro do Êxodo. Esses deuses, esse Deus dos pais, de repente começa a identificar. O Deus dos pais é um, mas considera que ainda havia outros deuses. Então, nosso Deus é o nosso Deus. Porém, existia outros deuses, que é a monolatria. Nosso Deus é um, mas consideramos que os outros povos têm outros deuses. A experiência do Êxodo mostra como nosso Deus, ele é um só, e aí a experiência do monoteísmo. Os outros deuses são nada, são vazios. E esse povo hebreu não era um único povo a passar por histórias oralmente. Então, essas histórias de libertação da intervenção de Deus na história, esse povo faz a experiência disso. Mas outros povos fizeram, né? Passar de pai para filho as histórias. Só que o povo hebreu, ele vai passando essas histórias de um Deus, da experiência de um Deus que vem para libertar, para conduzir esse povo, e a experiência de que há um único Deus, um só povo e uma só realidade divina. E com o surgimento da escrita, pelos fenícios, o alfabeto fenício, que em primeiro lugar foi usado para o comércio, começa a se registrar aquilo que era a experiência transmitida oralmente, começa a ser registrada por escrito. E então, como vai dizer a Dei Verba, a Constituição Dogmática do Concílio Vaticano II, esses autores nós consideramos que eles são autores verdadeiros, porém o autor primeiro é o próprio Deus, e é isso que nós chamamos de inspiração. Eles escreveram tudo e só aquilo que Deus quisesse, Dei Verbum 11. Porém, Deus se submete à escrita humana, com as características que essa escrita humana tem. A Torá, Pentateuco, Moisés, como é dito, dos 5 primeiros livros da Bíblia, é este começo da Sagrada Escritura, em que se consigna por escrito a experiência da revelação deste Deus. E essa revelação é composta de leis, é composta de fatos, é composta de palavras proféticas. Então, primeiro, vêm as obras de Deus, pessoas que experienciaram essa obra, testemunhas que começam a passar para frente, mas essas testemunhas morrem,
Então, oralmente vai se passando de pessoa a pessoa, dentro de uma comunidade de fé. Por fim, se coloca por escrito, mas isso na Torá, no Pentateuco é claro, redatores, eles colocam tudo isto de forma harmônica e aí se coloca para nós o que nós chamamos de Sagrada Escritura. Então, esta Torá se torna a base da Bíblia, no sentido que ela é o começo, tanto para os judeus como para nós, católicos ou os cristãos protestantes, ou também os ortodoxos, mas brota da experiência testemunhada por pessoas dentro de uma comunidade de fé, é consignada por escritos várias histórias e, por fim, redatores condensaram isso nos 5 livros e foram eles que chegaram até nós. E é ali que nós queremos ver a simbólica dos números.